Como lidar com o tédio? Oi pessoal, tudo bom? Rafael Zenato aqui. Para responder essa pergunta de como lidar com o tédio, eu vou contar uma historinha rápida. É provável que você já tenha ouvido falar em Siddhartha Gautama, que é mais conhecido como o Buda. O Buda teve 3 fases principais na vida dele. Ele era um príncipe, então ele nasceu numa família real, ele era o herdeiro do trono, e ele cresceu e viveu trancado num palácio onde ele tinha tudo do bom e do melhor disponível para ele. Então ele tinha as melhores comidas, ele tinha acesso a músicos tocando para ele, súditos fazendo todas as vontades dele, assim por diante. Então ele tinha uma vida repleta de prazeres. Sim, uma vida entregue aos prazeres. Em algum momento, o Buda percebeu que aquilo não satisfazia ele profundamente. Então tinha uma inquietação nele que fazia ele acreditar que a vida era mais do que aquilo. E chegou uma determinada hora que ele saiu do castelo e foi viver fora, sem luxos, sem prazeres. Então ele passou a adotar uma vida completamente oposta àquela que ele tinha lá no início. Se antes ele se entregava a tudo do bom e do melhor, ele passou a negar tudo aquilo que era prazeroso. Ele foi viver com meditadores que eram ascetas, que são pessoas que negam os prazeres, negam aquilo que é agradável. Então ele não tinha mais um teto para morar, ele não tinha mais as comidas que ele tinha, praticamente não se alimentava, não tinha mais os prazeres que ele tinha. E ele viveu essa vida, Buda viveu essa vida durante anos. Até que em um determinado momento, numa hora de muito desespero, ele se deu conta que aquele caminho de negação dos prazeres também não estava trazendo a completude e a felicidade interna que ele buscava. E foi aí que ele começou a terceira fase da vida dele, que foi a fase onde ele encontrou o que ele chamou depois de o caminho do meio. E foi aí que ele se tornou um ser iluminado que aceita a realidade como ela é. O que a gente pode aprender com isso? Buda nos mostrou que ele teve uma vida onde tinha todos os prazeres disponíveis, isso não satisfez ele. Teve uma vida onde ele negou todos os prazeres, isso também não satisfez ele. E depois ele encontrou o caminho do meio, onde nesse caminho ele reconhece os prazeres, reconhece os desprazeres, mas ele não se apega nem à ideia de se render a todos os prazeres e nem à ideia de negar todos os prazeres. Então ele busca um equilíbrio, e nesse equilíbrio ele encontra a felicidade. Para a gente vencer o tédio, e aprender como lidar com o tédio, a gente precisa compreender isso. Que o tédio ele é, de certa forma, oposto aos prazeres. Porém, sempre que existe tédio é porque ainda existe um apego a algo de prazeroso. Vou explicar melhor. Quando a gente faz uma atividade prazerosa, tem uma sensação prazerosa, tem conversas prazerosas com outras pessoas, e a gente sente aquela sensação agradável e se apega àquilo, fica com a sensação de que aquilo deveria durar para sempre. Nossa, eu queria poder fazer sempre essa atividade que eu amo. Eu queria poder ter saúde para sempre fazer esse esporte que eu gosto. Queria poder sempre ter essa pessoa na minha vida porque ela me diverte muito, eu gosto muito, é muito prazeroso estar perto dela. Quando a gente se apega a essa ideia e acha que precisa disso para viver, para ser feliz e para ter prazer, sempre que a gente não tiver essa coisa na nossa vida, a gente fica entediado. E aí parece que a vida é chata. Então, o caminho para a gente contornar o tédio é a gente trazer consciência para os prazeres. Quanto mais consciente a gente estiver e mais observador a gente for na hora de desfrutar de uma coisa prazerosa, menos tédio a gente vai sentir depois quando aquela coisa não estiver mais presente. Então não é um caminho de negar os prazeres, mas sim de viver os prazeres com consciência. Então, para a gente praticar isso e deixar de uma forma mais prática mesmo, trazer para o dia a dia, eu vou te propor aqui um desafio. Esse desafio é o seguinte: trocar um prazer que hoje é inconsciente por um prazer consciente. Por exemplo, pensa no que você procura fazer nos momentos que você está entediado. Então, que saco, estou aqui em casa, deitado no sofá, sem nada para fazer, estou entediado. O que eu busco fazer nesses momentos? Muitas vezes a gente vai lá, abre a geladeira, come qualquer coisa sem pensar. Então não é um prazer consciente, não é um prazer da gastronomia consciente que a gente aprecia um prato. É um prazer que a gente está entediado, vai ali, abre a geladeira, pega qualquer coisa. Ou a gente liga a televisão e nem vê direito o que está passando, só liga para ter um barulho ali para combater o nosso tédio. Então observar essas situações onde o prazer está inconsciente, a busca por prazer, ela não é uma escolha de fato, ela é algo que meio que a gente faz automaticamente para tentar fugir do tédio, e trocar esse prazer inconsciente por um consciente. Então, ao invés de eu assaltar a geladeira quando eu estou entediado, eu vou ler um livro que eu gosto. Ao invés de eu ligar a televisão quando eu estou entediado, eu vou dar uma caminhada ao ar livre, no parque, vou fazer um esporte que eu gosto. Então, pode escolher uma atividade prazerosa, com consciência, algo que realmente te traga uma satisfação,
E isso vai trazer uma consciência para a forma como você lida com os prazeres, para que na hora que esse prazer não estiver disponível, o tédio também não venha com tanta força. Então, com isso, a gente começa a dissipar o tédio e começar a aceitar cada vez mais a ideia de também, de vez em quando, ficar sem fazer nada, e ficar sem fazer nada feliz. Ficar sem fazer muitas atividades que a gente gosta, mas não sofrer quando aquela atividade não pode ser feita. Então, eu gosto de correr na rua, mas hoje está chovendo, não vou poder. Tudo bem, não preciso ficar entediado com isso. Desde que quando eu corra com consciência, aproveitando aquele prazer, aquela sensação agradável, mas sem me apegar a ela. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o seu like aqui para que mais pessoas possam assistir. Se estiver vendo no YouTube, aproveita, assina o canal, clica no sininho também para receber notificações de novos vídeos. E se você quiser desconstruir hábitos e padrões na sua vida que estão te fazendo mal ou que estão te impedindo de alcançar resultados e quiser construir novos hábitos mais positivos, mais construtivos, eu vou te convidar para acessar o meu site, que é rafaelzenato.com, e lá você pode conhecer o processo de alta performance, que é um processo de autoconhecimento profundo que eu conduzo com os meus alunos para alcançar resultados em todas as áreas da vida e ter assim mais harmonia, mais felicidade também. Ok? Muito obrigado, a gente se vê no próximo vídeo.